Por que complica tanto, meu Deus? Ah, vocês aqui novamente. Para quem não me conhece, olá, eu sou o Thiago Cabedio. Se escreve cabelo, você tá vendo aí, mas como falta um pouquinho aqui de telhado, eu prefiro falar o sobrenome do jeito certo, vou falar Thiago Cabelo e complicar um pouco a minha situação aí como propaganda enganosa, né? Sou consultor de investimentos há mais de 15 anos, é uma honra falar com vocês, né? E já que vocês voltaram, é porque o bate-papo anterior foi bom, não é verdade? No vídeo anterior, só para recapitular, eu praticamente desmontei aquele jeito robótico que os bancos têm de tratar o seu dinheiro. Falei sobre como pensar de forma como um investidor, de verdade, usando os pilares de liquidez, risco e os indexadores que ninguém te explica direito. E cara, a caixa de mensagem explodiu. Muita gente me perguntou: Thiago, beleza, entendi a teoria, mas na prática, cadê os números? Como é que o seu jogo funciona no detalhe? Então hoje eu resolvi abrir a caixa preta e trazer essa informação para vocês. Eu não vou te vender um produto de prateleira, não. Eu vou te mostrar a mecânica, a física do negócio que eu uso com os meus clientes há anos. É papo reto, sem letra miúda, sem o banco mandar, sem promessa mágica, eu não estou vinculado a nenhuma instituição. É técnica, é conservador e traz resultado. E prepara o café ou a água, porque o que eu vou te mostrar agora é o que ninguém lá fora, no banco da esquina, vai ter coragem de desenhar para você. Seja por não ter paciência, seja porque é muito explicativo. Eu gosto de mostrar dados, análise. Vamos nessa? Então eu vou abrir aqui uma tela especial, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Quem sabe faz ao vivo, né? Muito bem. Agora coloquei aqui a tela principal, né? Quem sabe faz ao vivo com relação a uma apresentação que eu montei do meu trabalho. Eu quero só enaltecer um ponto muito importante. Já trabalho nisso há muito tempo. Tenho certificação de investimentos, então não quero perder o seu tempo. Tenha certeza disso. E para aquelas pessoas que são mais entendidas, têm certificação, que possam apresentar uma opinião diferente com relação a isso, deixa comentário, manda mensagem para mim. Não há problema nenhum quanto a isso. Estou aqui aberto, tanto para o público que concorda com o que eu vou dizer, com quem não vai concordar. Mas aqui eu estou expressando a minha opinião com relação a todo esse tempo que eu atuo em relação ao mercado financeiro e porque eu acredito que o que eu ofereço para o meu cliente hoje, como uma diversificação, vale muito a pena. Porque eu considero sim como um investimento conservador. Então vamos lá? O dossiê da prudência, a nova filosofia da gestão de patrimônio. Então vamos lá. Assimetria de informação. Na economia existe um conceito clássico, problema do agente principal, estudado por Adam Smith. Ele explica a falha fundamental do sistema financeiro tradicional, onde o agente, que é os bancos, capta o nosso dinheiro através de diversas fontes, mas nós que somos os investidores principal recebemos uma fatia muito pequena com relação a esse dinheiro que nós deixamos lá com tamanha responsabilidade, ou seja, confiando que vão estar cuidando do nosso dinheiro. E aí gera um senso de ilusão. Por exemplo, a maioria das pessoas acredita que o banco cuida do seu patrimônio. E a realidade, o banco cuida do fluxo do seu dinheiro para rentabilizar a própria operação. Então eles pegam o seu dinheiro e fazem diversas outras operações, até alavancando a questão de gerar novo dinheiro. O custo oculto. A isenção de tarifas bancárias é apenas uma forma de capturar o seu fluxo de caixa de forma silenciosa. A gestão inteligente exige discernimento com relação a esse ponto. Vou dar um exemplo clássico disso. Imagine um investimento que você faça, seja no CDB, etc., que o banco tem total capacidade de dar 50% a mais ou o dobro da rentabilidade que ele te dá hoje, mas devido ao seu tamanho estrutural de instituição, ele termina agindo com aquela velha desculpa para normalizar tudo, né? A gente paga esse percentual que é o mesmo que todo mundo paga. Mas se a gente for ver, a grosso modo, esses grandes bancos aí são transatlânticos, propriamente dito. Imagine só a seguinte situação. Eles pegam o seu capital investido, vamos supor aí 100 mil, 500 mil reais, 1 milhão de reais, que seja, e simplesmente tem lá o presidente do banco, o vice-presidente, os acionistas, a diretoria, fora outras questões. Aí tem a parte de propaganda, marketing, aí eles vão passar isso, tem o superintendente, o regional da cidade de São Paulo, que eu tô falando de São Paulo, aí vem o gerente geral da agência, o funcionamento da agência,
e o gerente da agência que ofereceu esse investimento, ou seja, uma série de custos embutidos, e aí em vez de ele repassar um percentual bom para você, ele repassa o mínimo possível viável para não comprometer ele, sendo que ele ganha muito mais trabalhando seu dinheiro do que devolve isso para você, ou seja, ele devolve migalhas para você com relação a esse ponto. Esse é o primeiro ponto que eu gosto de enaltecer aqui. O círculo de competência. A regra de Warren Buffett é simples: não tente ser tudo para todos, foque no que você domina com perfeição. Mercados especulativos, daí eu tenho os investimentos que são créditos a longo prazo incerto, e tem o nosso domínio, que é a antecipação de recebíveis, que é o que eu vou oferecer para vocês aqui com relação à rentabilidade sobre o seu investimento. Fazemos uma única coisa porque é nela que reside a verdadeira segurança. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque quando vocês investem num banco, eles vão fazer financiamento, consórcio, capitalização, outros créditos. E quem investe parte do recurso comigo sabe que nós faremos uma única coisa com o seu capital sem intermediário, ou seja, está tudo dentro de casa com relação ao investimento. E eu vou explicar um pouco melhor disso. Matriz de alocação, a antítese da especulação. Ativos: agronegócio, pecuária, crédito tradicional, horizonte de longo prazo é incerto. Por que eu falo que o longo prazo às vezes pode ser incerto? Porque às vezes você pode escolher uma taxa pós-fixada e a Selic cair tanto como aconteceu com alguns anos, e a Selic agora tende a cair um pouco mais porque o governo não aguenta por muito tempo manter um juros tão alto. Se a gente aplica para muito longo tempo, uma taxa travada, a gente pode terminar perdendo dessa variação de sobe e desce, por mais conservador que seja. Lastro: expectativa de performance em safras futuras, por exemplo. Então imagine que você investe com intermediação do agro, como aconteceu com uma instituição que quebrou, e simplesmente o agro não aconteceu, a soja não vendeu, ou o país da China, Estados Unidos não comprou, deu prejuízo, ou seja, aquele dinheiro que você investiu não teve o lucro que futuramente tinha a performance ou a expectativa desejada. O que aconteceu? A alavancagem, você perdeu parte do seu dinheiro investido. Perfil de risco: a alavancagem em variáveis incontroláveis. É muito difícil, já é difícil controlar a nossa cônjuge, o nosso cônjuge, ou o nosso namorado, ou a nossa mãe e pai, ou os nossos filhos. Imagina controlar algo que é global, mundial, ou que sai do âmbito da nossa casa, em matéria de mercado, de crédito. Até dando um outro exemplo: você empresta dinheiro para uma pessoa, se essa pessoa perder o emprego, ela não vai devolver o dinheiro que te deve. Então, tem muitas variáveis incontroláveis hoje em dia. Fatos passados e o nosso modelo, né? Ativo: antecipação de recebíveis de cartões, horizonte curtíssimo prazo, lastro consumo real, transações que já ocorreram, e perfil de risco: evento gerador de risco ficou no passado. Por que fica no passado? Porque a nossa operação de recebíveis de maquininha, ela é totalmente voltada a um recebimento real. Como assim, Thiago? Imagine que eu tenho a maquininha, inseri o cartão na maquininha para fazer uma compra de 10 mil reais que seja, parcelado em 10 parcelas de R$ 1.000, inseri o cartão, digitei a senha, a transação passou. Eu vou receber do meu banco emissor o cartão. Vou dar um exemplo do cartão do Kishinamobim. Tem lá o cartão do... Dando exemplo dos bancos tradicionais, tem o Itaú, Safra, Santander, C6, Nubank, Caixa Econômica, do Banco do Brasil. Passei o cartão de crédito de um desses bancos. Eu vou receber a fatura, primeira parcela de R$ 1.000 para pagar os R$ 10.000. Agora, olha que interessante. Fui eu que inseri o cartão na maquininha, digitei a senha, autorizou a transação e passei os R$ 10.000 em 10 parcelas de 1.000. Vou receber a fatura de R$ 1.000. Se eu, Thiago, vou pagar a fatura, vou ficar devendo, vou parcelar a fatura, ou o que seja com relação a essa fatura, isso é um problema meu com o banco que eu tenho meu cartão. Mas, uma vez que a transação é aprovada na maquininha, quem faz o pagamento para a maquininha, e detalhe, nesse caso a maquininha é nossa, nós recebemos em 10 parcelas de R$ 1.000 do banco da pessoa que passou o cartão. Ou seja, quem deve para nós da maquininha é o banco.
Então não importa se a pessoa vai pagar a fatura ou não, isso é uma coisa entre ela e o banco, mas quem paga pra gente da maquininha, isso vale para qualquer maquininha, das concorrentes e tudo mais, né? É o banco emissor do cartão. Mas tem um garantidor, porque aqui no Brasil, imagina, quase também banco não está quebrando ultimamente, né? Então, imagine a seguinte situação. Não teve aí o caso, por exemplo, do Banco Master, do Banco Will aí, que teve aí a questão dos cartões que foram bloqueados. A Mastercard identificou que a Will não estava repassando os pagamentos para as adquirências com relação ao cartão. E o que, que aconteceu? Ela bloqueou o cartão de todos os clientes para que não houvessem novas transações, mas tudo aquilo que foi passado, a Mastercard foi e pagou os mais de 2 bilhões que tinha circulado no cartão da Will. Ela foi lá e pagou todas as adquirências. Então nós temos um fluxo de recebíveis real, porque quem paga a maquininha é o banco emissor. E todo cartão, todo banco emissor de cartão, toda instituição que tem cartão, tem a bandeira Mastercard, Visa, Amex, Elo, como bandeiras garantidoras da operação. Isso que é o legal dos recebíveis novos. E fora que nós, que somos maquininhas, somos certificados, normatizados e autorizados para funcionar pelo Banco Central. Somos auditados também pela Visa, pela Master, pela Amex, pela Elo, para poder operar com cartões na maquininha. Ou seja, somos auditados por duas pontas, porque nós intermediamos aí. Temos grandes clientes que usam a nossa maquininha, inclusive. Temos um fluxo de mais de R$ 1 bilhão de fluxo na nossa maquininha. E o que torna então o processo interessante é porque nós já antecipamos para as lojas, temos um fluxo de mais de 1 bilhão para receber com relação a parcelados de cartão de crédito recebíveis dos bancos emissores e da bandeira que garante isso. Para você ter uma ideia, a Mastercard e a Visa são empresas com mais de 600 bilhões de dólares de mercado. Isso dá quase praticamente 3 trilhões de reais só de empresa. E o nosso fundo garantidor, o FGC aqui do Brasil, por exemplo, tem 110 bilhões. Tinha 150, mas com a questão do Banco Master, acho que comeu 40% da reserva, então ficou em torno de uns 110, 120 bilhões de reais. Então comparar 3 trilhões quase de reais com um fundo aí de 110 bilhões é bem diferente como garantia. Então nós temos sim lastro aberto, temos a questão de ser um investimento conservador. Quem investe conosco é apenas exclusivamente com antecipação dos recebíveis, dos nossos recebíveis. Então quem investe conosco está usando o nosso aplicativo, está usando sabe que a maquininha é nossa, que está nas lojas pelo Brasil todo, e principalmente os recebíveis são nossos e nós iremos receber do emissor e da bandeira do cartão se alguma coisa der errada com o emissor. Então é um recebimento garantido, um recebimento real, nada de especulação. É muito legal. Vamos para o próximo slide. Engenharia da segurança. A aplicação prática da prudência financeira de Benjamin Graham. O fluxo de pagamento visível, previsível, aquisição de direitos, não é um empréstimo, é a compra de um fato consumado. Então, você está investindo conosco, é um fato consumado que nós iremos receber essas antecipações que já fizemos para as lojas. Lastro de consumo real, ou seja, as transações das nossas maquininhas são transações presenciais, que insere o cartão na maquininha ou por aproximação, não é link de pagamento, porque quando é link de pagamento, a pessoa pode chegar na fatura do cartão, não, essa compra aqui não foi eu que fiz. Contesta. Compras virtuais online podem ser contestadas, mas compras presenciais na maquininha não podem ser contestadas. Exceto por desacordo comercial, mas aí é um caso da loja não oferecer o produto, etc. Mas é um fator muito mínimo já previsto por nós também, né? E escolhemos a dedo quem são nossos clientes normalmente, com relação ao uso das nossas maquininhas. Nem a parte de adquirência é intermediária. A parte de adquirência é nossa, não somos só subadquirentes, temos a nossa própria adquirência a propósito. Nós criamos o risco, nós antecipamos o fluxo que já foi aprovado pelo banco emissor. Então, da nossa parte de recebimento está tudo certo. E é claro, nós falamos aí de 1 bilhão de recebíveis, mas a gente abre um lastro no Banco Central geralmente de 300 milhões. Então, é um fluxo totalmente adequado ao cliente que quer investir e é um fluxo que virou necessidade. Antigamente, os clientes que recebiam os fluxos do cartão passando na nossa conta, eles reclamam, poxa vida, ficou lá o mês inteiro o dinheiro parado na conta, 1 milhão, 10 milhões, etc., e não rendeu absolutamente nada. Então, criamos o fluxo de investimento, não porque nós queremos ser um banco de captação de investimentos,
mas sim porque é um produto extra que nós queremos, de forma diferencial, oferecer para o cliente. Então, de certa forma, nós pegamos o investimento, damos um percentual superior ao que os bancos tradicionais dão, mas nós não precisamos do investimento para operar. Nosso fluxo, que nem eu mostrei anteriormente, é outro. Nós focamos na parte de maquininha de cartão. Ganhamos em cima do Pix, do débito, do crédito, das compras parceladas. Então, realmente não temos um foco na captação de investimentos. Temos um foco na satisfação do cliente de poder saber que temos uma rentabilidade para o dinheiro ficar lá parado. Por isso que existe o fluxo de investimentos na Shield. O mecanismo operacional onde o risco termina. Fase 1, consumo real passado. O consumidor realiza a compra, o evento econômico acontece. Fase 2, aprovação do emissor, que é o passado, o banco emissor do cartão aprova a transação, o risco de crédito é inteiramente assumido pelo banco nesse exato milissegundo. E a fase 3, nós adquirimos o direito de receber esse fluxo garantido. Nós já pagamos a loja que vendeu o produto, mas o fluxo das parcelas nós vamos receber do banco emissor parceladamente e, se não, da bandeira do cartão, né? Então, o prejuízo operacional é virtualmente nulo. A diluição do risco, o investimento central, milhares de emissores de bandeiras globais. Imagine um fluxo de pagamento onde qualquer anomalia individual é matematicamente irrelevante. O lastro não depende de um único pagador, mas da infraestrutura de consumo global operando de forma normatizada e dentro de uma normalidade. Isso é muito legal. E na matemática agora de como eu ofereço os meus investimentos. Não quero olhando para o lado aqui para ver o slide, às vezes que eu tenho que dar uma coladinha aqui com relação a esse ponto, né? Objetivo base é superar o ruído inflacionário com margem absoluta de segurança. Então, hoje eu consigo oferecer para os meus clientes uma margem muito legal, começando aí a 1,2% ao mês, livre de imposto, e evoluindo até 1,5% ao mês, livre de imposto, em um mercado volátil que temos uma inflação aí prevista de 5%, já está prevista aí pelo Focus, né? Em torno de 4, 5% aí, mesmo que dê, vamos supor, 9% num cenário aí catastrófico, vamos dizer assim. Falando de Brasil, modéstia à parte falando, vou dar um exemplo meu, né? Eu realmente, apesar do IPCA estar sendo mostrado a 5%, eu não tenho o sentimento que quando eu vou no postos de gasolina ou eu vou no mercado, que eu só tive um aumento do início do ano para cá de 5%. Eu realmente sinto no meu bolso, sabe, que foi um pouco mais do que 5%, só um pouquinho mais, não muito, tá? Mas, então, quando eu ofereço o investimento para o meu cliente, eu já quero que seja considerado uma inflação de 9, 8%, mas que eu dê um ganho real para ele de 15%, que eu dê um ganho real para ele de 19%. Por quê? Para ter uma folga de verdade. Não é ser aquela folga, sendo bem categórico para vocês, a poupança, por exemplo. Rende lá 0,5% mais TR. Aí chega no final do ano, a poupança rendeu de 6,12%, se fosse 0,5% ao mês, até 7% ao ano, sendo que você teve uma inflação. Vamos dar uma chance para o IPCA, vai, de 5% aí no ano. Ou seja, se você teve uma poupança que rendeu 7, você teve um ganho real de 2. A grosso modo, essa matemática, tá? Não é uma matemática pegando, Thiago, dá 1,9. Não. Não estou falando com esse público que pega a calculadora financeira. Estou fazendo um cálculo a grosso modo, vamos dizer assim. Então, eu quero dar uma margem de real de ganho em cima da inflação. Só que com alguns detalhes melhores do que as outras instituições conseguem oferecer para você. A tríade da liberdade do investidor. Transparência, visão absoluta sobre o lastro e a mecânica. O meu cliente tem uma visão do lastro. Se não tem lastro para o investimento volta para a conta dele para ele usar o dinheiro da forma que ele quiser. Eu já opero com essa instituição há mais de 4 anos, eu opero no mercado de alto padrão há mais de 12. Então eu consigo garantir, eu fui um dos primeiros, eu mesmo tenho conta e tenho meus investimentos. Liquidez, o seu capital é seu. A flexibilidade de utilizá-lo não é uma concessão, é uma premissa. Então o que eu quero dizer com isso? Você investe. Quando você investe,
Não tem aquela velha pegadinha, se você sair ao mercado agora, você vai perder os juros. Se você sair ao mercado agora, como a inflação tá X ou Y, ou o CDI está prefixado para cima ou para baixo, você pode ter um deságio, ou seja, perder parte do dinheiro que você investiu. Não vai ter essa pegadinha. Não vai ter pegadinhas, nem porém, nem letras miúdas. Você investiu o seu dinheiro, você quer resgatar, você vai ter o seu dinheiro de volta. Simples assim. Sem porém, sem puxa, mas você não me falou isso lá atrás. Sem pegadinha, tá? É uma premissa. Rentabilidade. Retorno puro, sem tributação na retirada da fonte, sem taxa administrativa, como eu falei, sem o deságio forçado. A verdadeira sofisticação financeira nesse ponto. A prudência não é a ausência de movimento, é a precisão da sua próxima alocação. O controle do seu patrimônio começa com o alinhamento de interesses. Então, gente, tenha certeza que nessa parte específica do investimento que vai fazer comigo, você vai poder escolher se os juros ele vai ir para sua conta todo mês para você poder usar o dinheiro, se os juros vai ficar sob juros. Se você quiser mudar a estratégia, puxa, Thiago, eu não quero mais juros sobre juros, eu quero passar a receber os juros na conta, eu viro a chavinha, passa a receber os juros no mês que vem na conta. Thiago, agora eu não quero mais receber os juros na conta, quero travar juros sobre juros. Beleza. Thiago, eu vou investir aqui X valor com você, eu posso dividir esse X em duas partes? Por exemplo, 100 mil, pego 50 mil, deixo juros sobre juros, 50 mil, deixo juros na conta? Pode. Se eu quiser mudar um desse sistema, pode? Para receber tudo na conta ou passar a receber tudo com juros sobre juros? Pode. Sem problema nenhum. E precisou do principal, que é o seu dinheiro investido, 30 dias, tá de volta na conta para você poder mexer. Parte ou toda. Thiago, eu tenho 100 mil com você, mas vou precisar usar 30. Daqui 30 dias, hoje é dia 12 do mês que vem, tá o dinheiro de volta na conta. Thiago, eu preciso resgatar tudo. Tá lá. Por que eu faço isso? Porque eu sei como os outros bancos trabalham. Eu já fui dos outros bancos. E o que eu canso de ver é, poxa, Thiago, depois que você saiu, mudaram meu gerente umas 3 vezes. Eu nem sei quem é o meu gerente. Mandei mensagem e não me respondeu. Tem gerentes competentes, sem sombra de dúvida. Mas com uma carteira de 1.000, 800, 1.500, 2.000 clientes para atender, às vezes eu pego meus clientes literalmente se sentindo um número. E eu, com meu fluxo pequeno, seleto de clientes, não trato meus clientes como um número. Eu vou na casa deles tomar café. Mais para frente no meu canal, no meu site, eu vou colocar testemunho dos meus clientes, como eles se sentem ao me atender. Aquele cliente que se sente, puxa, Thiago, desculpa ter mandado mensagem às 10 horas da noite, não tem problema, tô aqui para responder. Manda mensagem de noite, de manhã, não tem tempo ruim. Manda uma mensagem para mim e a gente vai bater um papo muito legal. Eu não quero que você invista tudo comigo, mas que você tenha uma consultoria de verdade, gratuita comigo, e pega um pedaço da sua fatia, investe comigo, que você vai ter orgulho de ver seu dinheiro engordar de verdade e você poder fazer seus projetos, tudo mais. Ou simplesmente eu tenho clientes que, Thiago, eu sei ganhar dinheiro e eu não tenho dúvida disso, mas o meu dinheiro parado, deixa comigo que eu dou uma orientação para você melhorar aí no seu próprio banco. E se quiser diversificar um pouco comigo, caso faça sentido, aqui comigo. Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.